Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Vocação Pública. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade e ex-servidor público do Banco Central do Brasil. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a reforma administrativa e eu vou me concentrar nas conclusões que eu cheguei após a análise da reforma, beleza? Para você que não viu, tem outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo, onde eu analiso ponto a ponto a reforma, tá? Não o que está na imprensa, não as opiniões sobre a reforma, mas sim o que está efetivamente escrito. Em cima disso, eu faço algumas análises. E, por favor, se você não viu esse outro vídeo, eu recomendo que você veja esse outro vídeo antes de você ver esse vídeo daqui agora, beleza? Por quê? Porque se você não ver outro vídeo, você não vai ter todos os elementos necessários para concordar ou para discordar do que eu vou colocar aqui, beleza? Lembro que todas as opiniões que eu emiti aqui nesse vídeo agora, tá? São opiniões exclusivamente pessoais e não tem relação nenhuma com outro tipo de extrapolações que eventualmente alguém faça, tá? São opiniões exclusivamente pessoais com base na análise que eu fiz da PEC 32/2020 da reforma administrativa, beleza? Vamos lá então? Deixa eu jogar aqui na tela, compartilhar com vocês esse PowerPoint que eu fiz. Vamos lá então. Primeiro ponto, a PEC é desnecessária. Por quê? Se você ler a exposição de motivos da PEC, você vai ver que há uma preocupação muito grande com o desempenho dos servidores públicos. Mas hoje, o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele já prevê a possibilidade do servidor ser demitido do cargo por insuficiência de avaliação de desempenho, tá? Só que qual é o problema? Esse dispositivo ainda não foi regulamentado por meio de uma lei complementar. Então, se o governo quisesse ter uma mudança rápida e que pudesse ser implementada agora, sem precisar de regulamentações posteriores, ele podia ter feito o quê? Ele podia ter preparado um projeto de lei complementar sobre a avaliação de desempenho, um projeto que, inclusive, além de ter efeitos práticos, tem um rito legislativo muito mais simples de aprovação do que a PEC. Então, parece que foi aqui há um descompasso na estratégia do governo. Ele poderia colher resultados muito mais rápidos se ele tivesse focado no que já existe, né, e proposto leis complementares ou leis ordinárias para poder regulamentar esses dispositivos já existentes, tá bom? Ao optar pela PEC, ele opta por um caminho muito mais tortuoso, muito mais dificultoso para buscar o fim que ele mesmo estabeleceu. Perfeito? Outra coisa, a PEC não toca em aspectos essenciais do Estado, como objetivos, metas, indicadores, gestão por processos, inovação, digitalização de serviços públicos, assunção de riscos por parte do gestor público e boas práticas de governança e gestão. Tá? A PEC até traz como princípio jurídico a inovação, como princípio jurídico a boa governança pública, mas sem trazer disposições novas sobre esses dois princípios que ela pretende inserir na Constituição. E, ao fazer isso, ela é uma PEC que é restrita. Por quê? Porque quando você fala em reforma administrativa, você espera reformar todo o aparelho do Estado, o planejamento do Estado, o monitoramento, a capacidade do Estado de entregar bons serviços públicos, e a reforma administrativa que o governo apresentou não entrega isso. Tá? A PEC 32/2020 não entrega isso. Ela é uma reforma de RH, ela é uma reforma de pessoal e com uma visão de RH, de pessoal, um pouquinho retrógrada, né? Justamente porque não toca em aspectos de modernização e digitalização que poderiam ser tragos pela PEC e não foram tragos, tá? Nós poderíamos ter na PEC, por exemplo, instrumentos de melhoria de planejamento dos órgãos, de gestão por processos, para que os órgãos fossem mais, tivessem ali uma visão melhor de quais processos eles entregam, né, quais processos eles executam e qual o valor que esses processos agregam. Tá? A questão também da inovação, como que a gente estimula a inovação no serviço público, isso não foi trago na PEC, como que o gestor público pode assumir mais riscos, né, para conseguir resultados sociais melhores, em que circunstâncias ele poderia fazer isso. A PEC também não traz nada sobre isso, não traz boas práticas de governança e gestão que deveriam ser implementados pelos órgãos e entidades. Então, assim, a PEC não toca em aspectos essenciais do Estado. Ela é uma PEC de RH e, mesmo assim, com uma visão muito retrógrada sobre as pessoas, certo? Então, esse é um outro ponto que eu concluí analisando a PEC. Terceiro, a PEC tem problemas de técnica legislativa, né? No outro vídeo eu apontei vários problemas de técnicas legislativas que a PEC não segue, tá? Redações que dão margem para dubiedade, para subjetividade, redações que não estão
redações que não estão claras, a ordem dos artigos, dos incisos, né? Então, tudo isso prejudica o entendimento da PEC. E isso é ruim por quê? Porque, como a gente está falando da Constituição, a Constituição vai ser interpretada por várias pessoas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. E se a técnica legislativa não for bem utilizada, isso dá margem a diferentes interpretações e pode-se, no futuro, chegar a um resultado que não se previu antecipadamente ou que não se queria atingir. Tá? Isso é um problema também presente na PEC 32/2020. Outra, a PEC tem pouca aplicação prática na União e nos servidores públicos de forma geral. E eu citei aqui o artigo 37, inciso 23, que está no próprio texto da PEC, né? Que é lá as limitações à progressão por tempo de serviço, exclusivamente por tempo de serviço, ou a férias mais de 30 dias, ou a gratificações de sem lei que estabeleça, etc, etc e tal. Na União, isso para servidores públicos não existe mais, tá? Há muito tempo, e para servidores públicos de forma geral também não. Por quê? Porque férias de 60 dias, por exemplo, só estão previstas hoje para procuradores e juízes, por exemplo, né? E como a PEC ela é restrita a servidores públicos, juízes e procuradores não são servidores públicos, juridicamente falando, né? Eles são o quê? Eles são membros de poder, membros de órgão, né? E justamente por isso eles não são abarcados pela PEC, tá? Então acaba que a gente vai ter pouca aplicação prática na União e nos servidores públicos de forma geral, tá? Então se havia uma preocupação fiscal com a PEC, na União e de forma geral a gente não vai ter esse ganho fiscal, justamente porque as categorias que têm férias de 60 dias, por exemplo, não são abarcadas pela PEC. Ok? 5. A PEC cria diferentes categorias de servidores públicos sem estabelecer critérios e com alto custo político para o decisor. Ou seja, a PEC diz lá que vão existir vários tipos de vínculos, né? Vínculo de experiência, vínculo por tempo determinado, por tempo indeterminado, carreira típica de Estado, né? Cargo típico de Estado, mas ela não estabelece nenhum critério para separar o que seria cada um. Isso acarreta problema por quê? Porque nós ficamos dependentes de uma legislação posterior, que pode ser aprovada ou não, pode demorar muito para ser aprovada, e esse estabelecimento de critérios também pode ser feito o quê? De forma inadequada ou insuficiente. Então, imagina uma carreira que deveria ser carreira típica de Estado agora, mas ela só vai ser incluída como típica de Estado 10 anos na frente, né? Já que a legislação demora um pouquinho a mudar. E aí, o que vai acontecer durante esses 10 anos? Nós vamos prejudicar essa carreira, prejudicar esse serviço público por causa de um critério inadequado, um critério insuficiente que foi colocado, tá? E a outra coisa é que a PEC vai gerar um alto custo político para o decisor. Por quê? Quem tiver que decidir quais são os critérios para cada um dos tipos de vínculo, ele vai ter que agradar algumas carreiras e desagradar a outras carreiras, tá? Ou seja, ele vai ter que ter um alto custo político e não são todos os políticos que estão dispostos a arcar com esse custo. Perfeito? Na prática, o que essa PEC faz é apenas aumentar a pressão de servidores para serem incluídos como carreira típica de Estado, o que aumenta aí a pressão sobre o decisor que vai ter que tomar essa decisão lá no futuro. Perfeito? Bom, 6. A PEC também tem problemas técnicos relativos à investidura no cargo e à avaliação de desempenho do servidor. Por quê? Hoje, quando você toma posse de um cargo, você é investido nele e você já pode o quê? Exercer as funções atribuídas pela lei a esse cargo. O vínculo de experiência proposto pela PEC, ele é uma fase do concurso público. Isso significa o quê? Que durante o vínculo de experiência, a pessoa ainda não tomou posse. E se ela não tomou posse, ela não está investida no cargo. E se ela não está investida no cargo, ela não pode exercer as atribuições legais que o cargo exige. E se ela não pode exercer as atribuições legais que o cargo exige, como que ela vai ser avaliada? Se ela está impedida legalmente de exercer esse cargo, tá? Então a PEC traz esse tipo de problema também. 7. A PEC não estabelece critérios mínimos para evitar favorecimentos pessoais durante o vínculo de experiência. A PEC prevê que de 100 vagas no edital, por exemplo, vai ser efetivado só os 50 mais bem avaliados. Mas qual vai ser o critério para que isso ocorra, né? Como evitar a subjetividade dessa avaliação? Como evitar preconceitos da chefia em relação aos subordinados? Será que uma pessoa nordestina ou uma mulher, ela vai estar mais sujeita ou menos sujeita a ter esse tipo de favorecimento ou desfavorecimento durante ali essa avaliação de experiência? E se o chefe for uma pessoa que tem alguns problemas pessoais, alguma discriminação pessoal, e se ele exercer essa discriminação durante esse vínculo de experiência, se ele vincular
a garantia da vaga por uma pessoa a essa pessoa fazer alguma coisa. Se ele vai para uma mulher e fala assim, você quer garantir sua vaga? Então faz isso, isso, isso para mim, tá? Se ele chegar para um nordestino e falar, você quer garantir sua vaga? Então faz isso, isso, isso para não sei quem, tá? Como que a gente evita isso, beleza? Na teoria parece muito muito até bonito, mas e na prática? E nos casos práticos? Lembrando que aqui não é que no setor privado, porque nós estamos lidando com dinheiro público, beleza? E como que a gente evita com que essas influências indevidas aconteçam, tá? Isso também é um problema que a PEC não trata. Outro problema, a PEC aumenta a possibilidade de cargos comissionados em indicações exclusivamente políticas. Por quê? Na Constituição atual, você tem uma limitação que vincula funções de confiança exclusivamente a servidores de carreira, tá? E você tem outra limitação que diz que, mesmo para cargos em comissão, existe um percentual mínimo exclusivo para servidores de carreira, tá? A PEC atual, ela revoga essas disposições, tá? E ela realmente permite um aumento aí dos cargos comissionados sem esse limite que existe atualmente, tá? E além disso, a PEC aumenta a possibilidade de cargos comissionados não só para atividades estratégicas e gerenciais, mas também para possibilidades técnicas, tá bom? Ou seja, o técnico lá embaixo, ele pode ser escolhido politicamente agora e não mais por meio de concurso público, beleza? O que a gente sabe pode trazer uma série de complicações para o desenrolar do serviço público, principalmente quando essa pessoa é designada para um cargo técnico, mas não tem capacidade, não tem experiência anterior, ou simplesmente ela está com uma outra agenda que não a agenda do serviço público, tá? Ela pode estar com uma agenda de agradar o partido vigente, ela pode estar com uma agenda de obter para si algum favorecimento pessoal e ela obtém para si, pode ter uma agenda também de obter para outrem, né? Algum benefício também devido. Isso pode ocorrer. Não que isso não ocorra hoje, mas que a PEC traz uma liberdade muito maior para que isso ocorra em escalas ainda maiores, né? Exponenciais, diria eu, no futuro, tá? O que a longo prazo prejudica o serviço público como um todo, perfeito? Por exemplo, uma função, por exemplo, dessas funções técnicas que poderiam ser escolhidas como cargo comissionado seriam professores, por exemplo, né? Então imagina você ter, sei lá, um prefeito que vai indicar um professor para dar aula numa escola sem esse professor ter experiência nenhuma, tá? Isso pode acontecer, é o que está na PEC, né? Getro, mas a gente pode ter regulamentações futuras, mas a gente tem o mesmo problema que nós já temos hoje, né? Como que essa regulamentação vai vir, quando que ela vai ser aprovada, que critérios ela vai trazer, tá? O que aumenta também a complexidade e aumenta a insegurança jurídica, perfeito? 9. A PEC traz insegurança jurídica, como, por exemplo, o artigo 37, inciso 16 do texto da PEC, a nova redação proposta pela PEC para o artigo 37, inciso 16 da Constituição. Esse artigo 16 vai falar sobre a acumulação de cargos e a atividade remunerada. Tá? Por que traz segurança jurídica? Porque tem uma questão aí que o servidor de vínculo por tempo indeterminado, na atividade remunerada privada, ele não precisa observar conflito de interesse. Essa é a conclusão que se extrai do inciso 16 lá da Constituição Federal. Ou seja, há uma série de problemas aí e outros problemas também que podem surgir em relação a isso, né? O que acontece fora do expediente é problema do servidor. E como que o Estado vai regular justamente isso, né? Como que o Estado vai provar que ele não exerce as atividades de docência ou de profissional de saúde, por exemplo, tá? Se esse servidor, por exemplo, que quiser criar um canal no YouTube, se ele quiser criar algum trabalho online, né, em que ele pode se dedicar depois do expediente, já que nós estamos em tempos de internet, né? Não é necessariamente aquela pessoa que tem que ficar 24 horas por dia voltada para o trabalho. Ela pode trabalhar de 9 até as 18 horas e à noite tocar um projeto paralelo na internet, por exemplo. Em tempos de empreendedorismo digital e marketing digital, faz sentido você fechar tudo isso, tá? Ou o que deveria ser feito seria um incentivo para que o servidor pudesse manter suas atribuições e, se ele quisesse tocar um projeto paralelo, para que ele pudesse ter liberdade, tá? Isso a PEC não traz, e justamente por não trazer esses critérios mínimos, ela pode levar a decisões judiciais no futuro. Porque ela pode, por exemplo, esses dispositivos que vedam o servidor a desempenhar outras atividades, né? Claro que observada a compatibilidade de horários, pode ferir, por exemplo, outros princípios constitucionais, como a livre iniciativa, liberdade de expressão e etc. Tá? Então, não fica muito claro exatamente como que a PEC se propõe a fazer isso, ok? 10.
a PEC amplia a possibilidade de transferência de dinheiro público a entes privados. Tá? Hoje em dia, você precisa de um contrato intermediando como que isso vai acontecer. E a PEC não fala em relação a isso, fala apenas de um instrumento de cooperação, inclusive com a possibilidade de contrapartida, né? Mas sem dar maiores detalhes, perfeito? E isso complica por quê? Porque para que haja corrupção, não é necessário apenas um ente público, é necessário também um ente privado. E a partir do momento que você amplia essas possibilidades e você deixa para o próprio ente público negociar com o ente privado, inclusive recursos humanos, né, você tem aí uma maior possibilidade de a gente ver a malversação desse dinheiro. Não necessariamente por corrupção, mas simplesmente porque nem sempre o setor privado ele tem as competências e expertise necessárias para tocar algum ponto específico lá que o setor público executa. Algumas posições o setor privado tem até mais expertise, né? Mas em algumas posições o setor privado não tem a mesma expertise e aí você vai ter o serviço público pagando por um serviço que não necessariamente vai atingir as expectativas. Isso vai depender muito da contratualização que for feita, né? E pela experiência no nosso país, a gente já sabe, né, que os contratos não têm uma característica bastante segura, beleza? Bom, seguindo aqui, ponto 11. A PEC aumenta a despesa previdenciária no longo prazo ao permitir maiores possibilidades de acumulação de cargos. Porque a ideia da PEC é restringir a acumulação de cargos para cargos típicos de Estado e aumentar nos outros casos. Mas enquanto você aumenta essa possibilidade nos outros cargos, você aumenta também o quê? A despesa previdenciária que vai ser feita no futuro em relação a esses mesmos cargos. Tá? Então, a longo prazo, a gente vai ter sim um aumento da despesa previdenciária. Certo? 12. A PEC joga para a Lei Complementar Federal a regulação da gestão de pessoas, o que causa conflito com a independência dos poderes e a autonomia administrativa concedida a órgãos específicos, o que aumenta a insegurança jurídica. Ou seja, a PEC fala lá no artigo 39 que Lei Complementar Federal vai estabelecer vários aspectos sobre gestão de pessoas, mas constitucionalmente você tem alguns órgãos que têm autonomia administrativa e os poderes também têm isso, né? O Poder Judiciário, por exemplo, está expresso lá na Constituição. E essa lei complementar federal, dependendo do quanto ela for, né, ela pode afetar a autonomia administrativa desses órgãos a ponto de nós termos uma autoridade do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo ter interferência sobre as pessoas de outro poder. Né? Por exemplo, é só um exemplo, né, de um governador específico dizer quanto de pessoas que o TJ local ele pode ter durante aquele período. Né? O artigo 39 fala que essa lei complementar vai dispor sobre força de trabalho. Né? Ou seja, TJ, você tem aí 500 servidores, ano que vem você vai ter apenas 150. Tá? Isso pode acontecer se esse dispositivo for implementado, então isso pode acontecer durante um tempo e isso vai aumentar a insegurança jurídica também. Tá? E até mesmo conflito federativo, porque fala que essa lei complementar suspenderia dispositivos dos estados e dos municípios. Tá? Isso também pode afetar a federação. Ponto 13. Lei complementar pode não entrar em vigor ou ser sistematicamente descumprida, né? A exemplo aqui da LRF. Ou seja, mesmo que esse artigo 39 entre em vigor, até essa lei complementar prevista por esse artigo 39 entrar em vigor, isso pode levar um longo tempo. Tá? Ou mesmo que ela entre em vigor, ela pode ser uma lei que simplesmente vai ser descumprida, assim como a lei de responsabilidade fiscal, ela é descumprida sistematicamente até hoje. Perfeito? Artigo 14. A PEC persiste em problemas já existentes, como o da avaliação de desempenho. Artigo 41, inciso 3 do artigo 41A. Porque, ao invés da gente ter uma regulamentação de desempenho já feita, a PEC ainda joga para o futuro essa regulamentação. Ou seja, a gente tem um problema hoje, né, que muitas pessoas entendem como problema. Nós poderíamos atacar diretamente esse problema, mas a opção foi fazer o quê? A opção foi jogar esse problema mais para frente, sem mandar a regulamentação da avaliação de desempenho. Feito? Ponto 15. A PEC restringe a reintegração ao servidor estável, ou seja, o servidor estável que for demitido do cargo e tiver uma decisão judicial a seu favor, ele vai ser reintegrado. Mas aquele servidor com vínculo por tempo indeterminado que foi demitido injustamente e obteve na justiça uma decisão favorável, não há previsão de que ele seja reintegrado novamente ao cargo. Tá? Ou seja, o servidor arca com o prejuízo, mesmo se ele for injustamente demitido. Tá? 16. A PEC não caracteriza o que seria a motivação político-partidária e nem as consequências para o infrator desse dispositivo. A PEC diz que a demissão do servidor de carreira típica de Estado
de pessoas que têm um vínculo determinado ou indeterminado, por exemplo, que não pode ser a motivação política partidária. Ela não caracteriza o que é isso, ela não dá critérios para que isso foi feito e, pior, ela não estabelece as consequências para a pessoa que demitir por motivação político-partidária. Tá? E, além disso, essa vedação que está na Constituição, né, melhor, que está na PEC, né, tá na proposta de reforma, ela não abrange os cargos de liderança e assessoramento. Ou seja, o que a PEC fez, né, o que essa PEC está fazendo, é constitucionalizar a demissão de cargos comissionados por motivação político-partidária. Tá? Isso pode acontecer se, por exemplo, você tem um governo que segue uma orientação política. Se um outro governo entrar com uma outra orientação política, você consegue demitir cargos comissionados, mesmo que não tenha nenhum problema de desempenho envolvido, apenas a motivação político-partidária envolvida. Tá? Então, você constitucionaliza uma prática que deveria não ocorrer, que deveria ser desincentivada, mesmo para cargos comissionados. Tá? Porque existem cargos comissionados que são políticos, mas também existem cargos comissionados de pessoas que são muito boas e que prestam um serviço relevante. Tá? Então, quando a PEC permite essa demissão com motivação político-partidária, ela está incentivando uma coisa que ela deveria desincentivar mesmo para cargos de livre nomeação. Perfeito? Ponto 17. PEC restringe a atuação do Poder Legislativo e amplia a competência do Poder Executivo. Tá? Isso é verdade. A PEC ela retira do Poder Legislativo a possibilidade, por exemplo, de legislar, né, de expor sobre algumas criação e extinção de órgãos, né, e dá para o Poder Executivo a competência para fazer isso, inclusive autarquias e fundações, né, que são entidades criadas por lei. Então, apenas um decreto do presidente pode extinguir órgãos, pode extinguir cargos, pode criar cargos. Isso traz uma série de consequências. Por quê? Porque os órgãos existentes na administração, inclusive as autarquias e fundações que têm uma atuação mais perene, podem ser extintas por um simples decreto feito pelo presidente da República. Tá? Isso envolve, por exemplo, Banco Central, que é autarquia, CVM, que é autarquia, FUNAI, IBAMA, ICMBio, FNDE, IBGE, IPEA, tá bom? Então, esses órgãos também poderiam ser passíveis de extinção apenas por um mero decreto do presidente da República. Perfeito? 18. A PEC prejudica a transparência ao prever programações únicas no orçamento. Ou seja, a PEC prevê que quando um órgão faz o contrato com o outro, né, lá no artigo 37, parágrafo 8º, que a ele possa ser designado uma programação única. Programação única ocorre quando? Ela ocorre quando você simplesmente designa lá um valor financeiro e o órgão decide como que ele vai utilizar. Isso é um problema por quê? Porque hoje, por exemplo, para que um órgão faça a programação, ele precisa primeiro ter um planejamento, ter os objetivos, ter as metas, e aí ele aloca o orçamento em cima disso. Ou seja, ele planeja e depois que ele planejar, ele aloca o orçamento. E como a programação é detalhada, você consegue ver exatamente como que o órgão está gastando o dinheiro público. Essa programação única, ela vai na contramão do planejamento e também vai na contramão da transparência. Por quê? Porque a partir do momento que a programação é única, o órgão vai ter, sei lá, 100 milhões de reais para executar durante um ano, ele não precisou fazer um planejamento anterior, não precisou estabelecer objetivos e metas anteriores e outra, não precisou segmentar o gasto dele, tá? Você vai dar meio que um cheque em branco para ele, ó, 100 milhões você gasta aí como você quer e essa transparência ela não é feita, o cidadão não vai conseguir ver como que o órgão está gastando aquele dinheiro, tá? Isso pode, inclusive, ser um gatilho para aumentar os gastos com o pessoal daquele mesmo órgão, tá? Isso pode acontecer também. Agora, encerrando, ponto 19. PEC estabelece restrições a empresas estatais sem consequências práticas, que é a questão do acordo lá coletivo não extensivo, que o setor privado não tem, né? Isso estabelece nada, na verdade. Por quê? Porque esse dispositivo diz mais ou menos o seguinte, que a empresa estatal não pode ter uma negociação de cláusula de não demissão, por exemplo, se não tiver algo semelhante no setor privado. Tá? E por que isso é sem consequências práticas? Porque se você tiver uma empresa em qualquer lugar do Brasil que tenha uma cláusula dessa vigente, de não demissão, já está automaticamente o quê? Autorizada a empresa estatal a negociar com o empregador exatamente essa cláusula de não demissão. Ou seja, praticamente você não vai ter nenhuma consequência
desse tipo de situação, tá? E uma coisa que eu comentei no vídeo sobre análise é que análise da reforma, né? É justamente isso, porque o governo atual parece ter uma propensão maior em aumentar a liberdade de negociação entre o empregador e o empregado. E o que ele faz ao estabelecer esse parágrafo 7º, além de não ter nenhuma consequência prática, é justamente dificultar a negociação entre empregador e empregado. Bom? 20. A PEC exclui a obrigatoriedade do Estado manter escolas de governo e da capacitação ser requisito para a progressão na carreira. Ou seja, a PEC propõe a revogação do artigo 39, parágrafo 2º da Constituição, que está vigente hoje. E quando isso acontece, nós podemos ter a extinção, né, combinada lá com a competência do presidente para extinguir órgãos por decreto, nós podemos ter o quê? Podemos ter a extinção das escolas de governo, beleza? A demissão dos servidores que fazem parte dela, e além disso, você não tem mais o requisito do servidor se capacitar para progredir na carreira, tá? Isso ocorre também com a proposta da PEC. E 21, último, né? A PEC retira do Congresso Nacional a atribuição de dispor sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, mesmo quando implicar aumento de despesa. O que a PEC fala? Que quando não implicar aumento de despesa, o presidente da República pode, por decreto, extinguir ou criar órgãos e etc. Tá? Essa é a proposta da PEC. Agora, por decorrência lógica, quando você implica aumento de despesa, o que o presidente tem que fazer? Ele precisa dar autorização do Congresso. O que a PEC faz é revogar a possibilidade do Congresso deliberar sobre criação e extinção de órgãos. Ou seja, quando não implicar aumento de despesa, o presidente pode fazer por decreto. Quando implicar aumento de despesa, o Congresso não tem atribuição mais de se manifestar em relação a isso. Ou seja, não tem nada que limite ali a opinião, a posição do presidente. Por quê? Porque quem poderia limitar, que é o Congresso Nacional, não tem mais a competência para fazer isso. Ou seja, mesmo quando implicar aumento de despesa, o governo vai poder criar órgãos ou extinguir órgãos, criar cargos, etc. Tá? Pelo orçamento aqui, ele vai precisar só de uma autorização orçamentária, né, para ter aumento da despesa, mas o Congresso Nacional não vai poder se manifestar sobre as atribuições, as obrigações desse órgão novo, por exemplo, tá? E isso pode ser uma complicação aí para a política brasileira, porque hoje imagina que você, por exemplo, é uma pessoa de direita, né? Obviamente, você teme que no futuro um presidente de esquerda possa assumir e possa usar o dinheiro público de forma temerária para prejudicar os indivíduos, né? Então, assim, ao dar mais poder para o presidente da República, você que é de direita está automaticamente dando o quê? Dando mais poder para um presidente de esquerda fazer exatamente o que você não quer que ele faça, tá? E se você for de esquerda, a mesma coisa, tá? Se você for de esquerda, você pode ter alguns órgãos, algumas atuações do Estado que você acha essenciais, e um presidente de direita, ele pode, por um decreto apenas, extinguir ou criar, vão extinguir, né? Pode o quê? Simplesmente extinguir órgãos, né? Que para você tem uma função relevante, ou ele pode criar órgãos que para você não tem funções relevantes, tá? Ou seja, a gente está dando muito poder para uma pessoa e a gente não sabe quem vem no futuro, quem vai ser eleito daqui a 4, 5, 10, 20, 25, 30 anos, mas a gente está sujeito a esse tipo de situação pela proposta aqui da PEC. Beleza? Gente, essas foram então as conclusões que eu cheguei analisando na PEC 32 de 2020, tá? Na minha visão, ela é uma PEC muito imatura, uma PEC que não toca no que precisa tocar, ela faz o debate errado, sabe? Ao invés de ficar em um debate sobre como melhorar o serviço público, como efetivamente imprimir burocracia, ela não toca em aspectos essenciais como digitalização, como a adoção de novas tecnologias, ela não toca sobre boas práticas de gestão, não melhora o planejamento estatal. Então, assim, é uma PEC que, além de tudo isso, além desse desenho estar feito de forma errada, ela tem vários incentivos perversos, né, por essa possibilidade aí de nós termos demissão, inclusive para sensíveis que não são típicas de Estado, mas são sensíveis, como, por exemplo, as áreas que tratam de pagamento, né, acerca do governo, né? Então, por exemplo, um servidor que faz pagamento, ele faz um trabalho parecido com o pagamento do setor privado. Só que, por tratar de dinheiro público, essa pessoa está numa posição sensível, né? E essa pessoa ela pode não ser considerada atividade típica de Estado e, mesmo assim, exercer uma atividade sensível e que pode ser prejudicada pela PEC, né? O que faz o quê? O que abre o espaço para maiores possibilidades de corrupção dessa pessoa que vai fazer de tudo para manter o cargo, inclusive aí atender eventuais pressões que tenha. Nós comentamos mais sobre isso no vídeo sobre análise, tá? Então, na minha visão,
é uma PEC que faz um debate muito mal colocado sobre a questão dos serviços públicos. Poderia ser uma PEC revolucionária, mas do jeito que está, ela é prejudicial, ela não toca nos aspectos que são necessários, ela promete muitas coisas, mas não entrega o que efetivamente ela prometeu, porque as consequências práticas de vários dispositivos ficam inabilitadas, simplesmente não existem, tá certo? E ela ainda causa um aumento de segurança jurídica por esses conflitos interfederativos, por esses conflitos também entre as disposições da Constituição e, além disso, né, joga muita coisa para leis futuras, leis complementares futuras, leis ordinárias futuras, que podem não ser editadas, podem demorar muito tempo para ser editadas ou podem ser editadas de forma equivocada ou de forma insuficiente, o que prejudica também o objetivo que a reforma se propõe. Beleza? Bom, essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Um grande abraço e até mais. Valeu!